Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço da Elétrica e hoje eu gostaria de mostrar uma particularidade, um detalhe importante que vale a pena a gente considerar em relação ao contator. Eu sei que é a dúvida de algumas pessoas. Eu tenho um contator aqui, por sinal, bem robusto e ele está aberto a parte de proteção dele aqui em relação aos contatos. Aqui nós observamos, olha só, chegando mais perto dele aqui, a gente consegue observar os contatos fixos e os contatos móveis. Os contatos fixos são onde a gente conecta os cabos, ó, onde a gente faz as conexões dos cabos. Aqui é a entrada e aqui é a saída deles, saída para as cargas, conforme a gente já havia falado. Esse é um contator de potência. E aqui mais internamente ali, ó, mais pertinho, a gente consegue observar, ó, lá dentro, ó, são os contatos móveis. Eu vou ligar ele aqui agora para vocês verem, ó, o movimento que eles fazem, ó. Olha lá dentro. Deixa eu segurar aqui que o bichinho tá nervoso, ó. Consegue ver ele encaixando, ó? Ó, vai e volta, ó. Muito bem. Então, esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar, mas o foco do vídeo em especial é outro. Observa o seguinte, nós temos aqui, conforme já falamos, aqui é o A1 e o A2, ou seja, aqui é a bobina do contator. Essa conexão aqui é a bobina. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, certo? Não vamos mostrar porque a marcação dele está aqui atrás, mas é a bobina. Agora, quando a gente energiza a bobina do contator, conforme já observado, os contatos dele, nesse caso como é um contator de potência, os contatos deles todos fecham. Olha lá como que acontece, ó. Deixa eu segurar aqui que ele tá meio nervoso, ó. Tá vendo? Eles fecham. Ok. Aí já é chovendo molhado para vocês, porque eu sei que vocês já estão entendendo bem isso. Agora, uma coisa que é importante a gente observar é que estes contatos de potência, eles não têm nenhuma ligação elétrica com a bobina do contator. Ok? Por que não? Porque observa só. Eu tenho um cabo aqui, esse sinaleiro aqui só está acendendo porque, olha só, a conexão dela. Eu tenho um ponto dela ligado aqui no neutro, porque aqui no caso 220 é entre fase e neutro, certo? E eu tenho aqui o outro terminal dela ligado aqui, ó, nessa saída do contato de potência. Só que para alimentar essa lâmpada ou esse sinaleiro, né, eu tenho que alimentar a entrada do contato de potência. É por isso que ela está acendendo. Eu aproveitei para tirar a alimentação aqui da onde eu alimentei a bobina, mas poderia ser uma alimentação totalmente à parte. Olha só, então só está acendendo por isso, ó. Agora, se eu quiser, por exemplo, tirar a alimentação daqui de cima, ó, só para vocês perceberem, se eu tirar a alimentação daqui de cima, ó, olha só, percebeu? Então, eu consigo, está energizada a bobina, os contatos estão fechados. Mas por que ela não liga? Porque nós precisamos, com certeza, energizar os contatos de entrada do contator. Sempre precisa energizar, sempre precisa alimentá-los, porque eles não têm internamente, eu estou falando internamente, nenhuma ligação com a bobina. A bobina do contator apenas tem como objetivo gerar lá dentro um campo magnético, um campo elétrico que vai atrair os contatos móveis para os contatos fixos, fazendo com que esse ponto de entrada dê passagem ao ponto de saída quando eles estão fechados. Perceberam? Olha lá, ó. Se eu não alimentar, nenhuma carga aqui passa a ser energizada. Então esse é um detalhe muito importante que algumas pessoas têm dúvidas, e eu já percebi que isso acontece muito. Eu até consigo ligar, acionar o contator aplicando tensão nas bobinas, mas eu tenho dificuldade porque quando eu aplico tensão nas bobinas,
O contator atraca, mas aí não liga, as lâmpadas não ligam, o sinaleiro, o motor, enfim, o que eu colocar aqui na saída. Não liga por quê? Não aciona por quê? Porque você esqueceu de alimentar a parte superior, a entrada dele. Agora, quando eu falei que não tem nenhuma ligação com as bobinas, nenhuma ligação elétrica, eu estou falando internamente não tem nenhuma ligação elétrica. E de fato não tem. Olha só, vou dar um exemplo aqui interessante. Eu vou desligar aqui, certo? Eu vou soltar esse cabinho azul. Ok. Ó, soltei o cabo azul aqui, né? Eu poderia colocar, aqui precisa de uma fase. Eu poderia ligar isso aqui em qualquer outro lugar, em qualquer outro disjuntor e mandar uma fase para cá. Naturalmente, ligar essa ponta aqui em qualquer outro disjuntor e extraindo uma fase que ligaria. Porque o que acontece? O acionamento da bobina, aliás, interna do contator, é somente para que faça esse fechamento, para que atraque isso aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Opa, volta aqui. Olha só para que faça esse movimento, ó. Ligando esses contatos fixos, ó, o contato fixo superior de entrada, então o contato fixo de saída para carga, e aqui internamente aqui, ó, ele fecha que nem uma ponte assim, ó. Clac. Tá vendo, ó? Chega mais pertinho aqui, por favor. Isso, vamos ver se vai dar para ver, dá um foco aqui melhor. Ok, olha lá, ó. Ele fecha, ó, interligando esses dois pontos aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Então interliga, ó. E aí dá condição de passagem. Mas, recapitulando, estes contatos, a parte superior de entrada dos contatos de força ou de potência, precisam ser alimentados. Cada ponto desse aqui é alimentado com uma fase. E na saída, aí para a saída para carga, quando fechar, né? Quando fechar, vai dar passagem, conseguindo alimentar a carga. A carga aqui, nesse caso, é esse sinaleiro. Poderia ser qualquer outra coisa. Quando é um motor trifásico, por exemplo, a gente aplica aqui, ó, RST e alimenta o motor. Mas, se eu somente me limitar a ligar, a aplicar tensão nas bobinas, ele vai simplesmente fazer esse movimento aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Fechou, mas não alimentou ninguém, porque eu preciso extrair a alimentação de algum ponto para alimentar aqui, ó, os contatos de entrada aqui, ó. Aí alimentando os contatos de entrada, quando a bobina faz os contatos móveis atracar, ele dá condição da passagem para alimentar a carga. Entendido? Ó, eu vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar aqui para vocês verem, olha lá, ó. Acendeu a lâmpada. Tá vendo? Ó. Então é isso. Eu não poderia colocar essa fase aqui, extrair esse ponto aqui de qualquer outro disjuntor. É isso que a gente faz. Geralmente quando é um motor, a gente aqui usa apenas essa parte aqui para alimentar as bobinas, é a parte do comando, né? E aí a parte de potência a gente extrai de um contator separado, de um contator não, de um disjuntor separado. A gente alimenta ali de um disjuntor trifásico, né? Alimenta aqui a parte superior e sai com os cabos de alimentação para carga. Eu queria somente destacar isso para vocês verem que uma coisa está completamente separada da outra, mas que o simples ato de acionar o contator através da bobina, fazer com que os contatos móveis deles fechem, não vai acionar carga nenhuma se eu não alimentar a parte superior dele aqui, ó, as entradas dos contatos. Tá legal? Eu espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. A proposta desse vídeo era explicar esse detalhe que é muito importante, né? Eu fiz apenas aqui um esquema básico e simples aqui, sem somente com a pretensão de mostrar esse detalhe para vocês. Espero que tenha ficado claro. Tá legal? Então, se gostou, se tirou proveito, se era uma dúvida que você tinha e você acabou de tirar essa dúvida, acrescentou algo mais para você, dê um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe.
Se já é inscrito, compartilhe também, mas quem se inscrever, não esqueça de apertar o sininho das notificações, porque estaremos seguindo aí, fazendo vídeos como este, falando bastante sobre contatores, comandos elétricos, entre outras coisas. Tá legal? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.